Ok, começamos? Calma, espera aí que ele não deu a luz vermelha ainda. Hoje tá mais lento mesmo, engraçado. Aqui também tá chovendo, né? Não sei se tem a ver. Aqui onde eu estou, está chovendo e tem um perigo. Sempre que chove, cai uma linha, um poste, uma árvore, e aí eu posso sair do ar de repente. Tá, mas já tá gravando, então podemos começar. Ok, então eu posso começar dando boa tarde a todos e fazendo uma apresentação do Yunis Messadek, que é um velho conhecido do nosso departamento. O Yunis é doutor em Química do Estado Sólido. Ele fez o doutorado na Universidade de Rennes, na França, há 30 anos atrás, cerca de 30 anos atrás. Depois do doutorado, ele fez um pós-doutorado ainda em Rennes, passou um tempo no Japão e veio então para São Paulo, para o Instituto de Física da USP em São Carlos. E ficou lá de 92 até 94. Em 94, ele foi contratado pela Unesp de Araraquara, agora no Instituto de Química. E, a partir dessa época, nós passamos a ter uma interação muito forte com ele aqui no Recife, e data dessa época os primeiros trabalhos que nós fizemos em conjunto. Mas o Yunis, há cerca de 10 anos atrás, ele tornou-se professor na Université Laval, em Quebec, no Centro de Óptica Fotônica e Lasers, da Université Laval, em Quebec, no Canadá. A história é uma longa história. Ele candidatou-se a uma cátedra de excelência. Era um programa especial do governo canadense, um grande número de candidatos, acho que da ordem de 200 candidatos. Eram 20 cátedras dessa ordem. Ele foi uma das pessoas que foi premiado com uma cátedra. E, no caso dele, a cátedra é chamada de Inovações Fotônicas para Informação e Comunicações. Para começar, o Yunis teve uma quantia em dinheiro que deu para ele esquecer as dificuldades lá de Araraquara. Ele começou com apenas 32 milhões de dólares canadenses. E, de lá para cá, ele construiu um laboratório muito bom, enorme, ocupando um espaço muito grande e conseguindo, então, formar estudantes, um número grande de estudantes, não somente estudantes internacionais, mas também manteve uma interação muito forte com o Instituto de Química de Araraquara. Então, ele está no estado de soma, no estado tipo soma de 2 estados. Ele é professor em Quebec e professor em Araraquara. Bom, o grupo que o Yunis coordena lá em Araraquara, lá em Quebec, atualmente é um grupo enorme. Eu entrei na homepage dele para fazer um histórico. Ele tem atualmente, trabalhando com ele, 4 pesquisadores já formados, já com doutorado, com pós-doutorado. Ele tem 7 estudantes de mestrado, 25 estudantes de doutorado, 4 pós-doutorados e 5 técnicos e uma secretária. Então, ele tem um grupo atualmente com 46 pessoas. Se esse número estiver correto, pode ser até que tenha aumentado desde o dia que eu anotei isso aqui. E o Yunis tem uma energia enorme. Ele acabou de dizer aí que tem muita coisa que a gente pode fazer em conjunto, certamente tem. Ele não está conseguindo dar conta das ideias lá em Quebec. Bom, o Yunis tem cerca de 500 artigos publicados, 20 patentes, tem o Google Scholar. Ele tem 13 mil, ontem, ele tinha 13.912 citações, com o fator H 61. Então, é uma atividade bastante grande. Na carreira dele, recentemente, ele teve um prêmio canadense chamado
Brockhaus, que é para pesquisa interdisciplinar em ciência e engenharia. Isso foi em 2018. Em 2017, ele teve uma espécie de distinção da American Ceramic Society. Ele coordena, junto com o grupo, e junto com o Sidney em Araraquara, o que está sendo chamado de uma iniciativa internacional, de modo que a Unesp, junto com o Quebec, formam uma unidade de pesquisa. E, para minha surpresa, também uma outra projeto desse tipo com a Universidade de Bordeaux. Esse parece que é mais recente, mas também em atividade. Então, essa é uma introdução que eu fiz uma contração das várias atividades do IUNES. Devo dizer que tem um telefone aqui me chamando todo o tempo, e por isso que eu estou interrompendo. Bom, mas eu acho que essa introdução aí diz mais ou menos a atividade muito intensa que o IUNES tem desenvolvido, e numa área de vidros, fibras ópticas, fibras especiais, polímeros, nanopartículas, nanocristais, etc., uma variedade razoavelmente grande de temas. Eu vou me calar agora e passar a palavra, então, para o IUNES. Nós queremos escutá-lo depois de muito tempo fora daqui do Recife. Ele está de volta, então. Bom, IUNES, agradeço já pela disponibilidade aí, por ter aceito esse convite. Não. Em primeiro lugar, agradeço ao professor Cid, agradeço aos colegas todos que estão no Brasil, Recife, Araraquara, São Carlos. É sempre uma honra que eu falo, o coração brasileiro, como se viu aqui embaixo. A unidade internacionalista é uma unidade entre Brasil e Canadá, em qual é um modelo que eu chamo, onde se foca algumas áreas específicas nas duas instituições, e você faz as pessoas pensarem com uma certa quantidade de dinheiro. Claro, o Brasil sempre, a reitoria que promete, o professor Cid, não dá tudo aquele dinheiro. Então, nós tentamos resolver de outra maneira para poder dar isso daqui certo. Agora, enquanto com a França, nós fizemos, desde 2013, com a visita do presidente da França na época, ele falou, não, por que nós não criamos um modelo, como eles têm também a unidade internacionalista, a França, eles têm vários laboratórios dessa maneira, onde eles mandam pesquisadores pagos pelo CNRS, eles podem ficar no exterior, eles têm isso daqui em Boston, eles têm vários tipos de unidade através do mundo, acho que eles têm mais ou menos 13. Agora, laboratórios tem bastante, laboratórios, esse que é o modelo que nós fizemos, um laboratório internacionalista com a Universidade de Bordeaux, onde eles pagam pesquisadores, por exemplo, agora eu tenho um pesquisador que veio ano passado, pago pelo CNRS durante 2 anos, e aí ele faz as coisas ele que quiser, entendeu? Eles não propõem para ele coisa, na realidade ele vem aproveitar da infraestrutura e vai pegar novas ideias, e aí até traz os alunos dele, vem trabalhar com a gente, mas esse daqui é enriquecedor. Eu acho que a ciência é assim, a ciência não existe alguém melhor que os outros, todo mundo aprende conjunto. Acho que, por isso, no título que eu mandei, eu peço desculpa, eu troquei o título um pouco, porque eu queria colocar para o jovem, porque o Cid hoje, ele falou 30 anos, mas assustei, 30 anos que eu fiz doutorado e comecei a ficar velho. Eu acho que cabelo, não parece cabelo branco, mas eu perdi todos os cabelos. As pessoas vão me ver depois, quando eu vou acabar a apresentação. Então, eu coloquei no título a ideia até a inovação. Como nós, como chamamos, quando você vai tomar café, naquele tempo que nós tomamos café, surgiu uma ideia, não, será ótimo, vamos fazer, etc. E isso é uma particularidade do Centro da Ótica Fotônica e Laser. Nesse centro não tem só químicos, tem físicos, tem engenheiros, tem biólogos. Então, o momento quando tem algum tempo para tomarmos um café de 5, 10 minutos, eu prometo para você, sempre sai alguma coisa muito interessante. Esse é muito enriquecedor para nós. A ideia, antes de mais nada, as pessoas que não conhecem a Universidade Laval, é uma universidade bem antiga, eu acho a única, a universidade, como chama, da língua francesa no norte da Américas. Foi construída durante quase agora, eles falam 400, 500 anos. Tem quase 50 mil alunos.
temos quase aqui hoje, tem quase 400 programas da graduação e da pós-graduação. Existem vários centros de pesquisa, eu coloquei aqui só alguns, 235 centros, instituições de pesquisa. Nas instituições tem 6 ou 7. Existem 17 faculdades. Quando eu falo faculdades, incluindo as faculdades da filosofia e as outras. É onde eu fico, na realidade, eu pertenço na faculdade da ciência e engenharia. É uma coisa muito importante, nós estamos falando de 50 mil alunos, quase eu estou comparando sempre com a Unesp. Se pego todos os campos da Unesp, é quase o mesmo número dos alunos. É uma coisa muito estranha também, é o mesmo número dos professores, entendeu? O número de professores que tem 3.400, porque a maioria das aulas, isso é muito importante, a maioria das aulas, quem vai dar aulas, são os alunos do doutorado, que eles dão para eles na realidade, são contratados para dar aula. Então, o professor, ele vai, fala, só com o padre, ele vai dar aquela aula magistral, e aí os exercícios, os experimentos, os alunos do doutorado, o pós-doutorado que fazem essa parte. Uma coisa muito interessante, falam, não, porque ele está colocando para a gente, nesse cenário, ele está colocando para a gente, existe 10 quilômetros subsolo. Meus caros, vocês vão entender na próxima transparência, por que existe esses... Eu coloquei aqui uma imagem para mostrar para esse, nunca eu esqueço, porque eu coloco, quando acontece num dia, eu pego uma fotografia para falar para os meus colegas no Brasil, levantam uma por céu, aquele país é um abençoado. Aqui, no novembro de 2017, a primeira tempestade, vocês não estão vendo quase os carros, não dá para ver, chega a quase 1,5 metro. E esse negócio não acaba nunca, porque continua realmente a ter, marquei essa data, a outra tempestade nós tivemos em abril 13 de 2018. Se vocês perceberam, durante 6 meses, além de 6 meses não acaba aquela neve, você ainda tivemos uma outra tempestade que aumentou, até com os carros, ficamos parados quase 2 dias, ninguém vai para a escola, etc., até poder liberar estradas, etc. Porque é uma coisa que o Cid fala, mesmo com frio, Cid, ninguém, posso garantir para vocês, ninguém realmente costuma com frio. É uma coisa que desgraça, mas tem a coisa que me deixa a gente mais contente quando vemos as condições da pesquisa, os nossos sonhos que dá para contemplar. Rapidamente, o centro, na realidade, esse centro foi construído em 2007, foi iniciada a construção em 2001, em 2007 ficou pronto. E a ideia atrás disso, realmente, como eu falei, tentar seja multidisciplinar. Com uma área de 10 mil metros quadrados, mais ou menos, foi um investimento do governo federal, onde eles tiveram 45 milhões de dólares, 31 milhões de dólares foi realmente para a construção e 15 milhões foi para a parte dos equipamentos. É uma coisa muito interessante, eu acho, o Cid, o Anderson, o Sidney, o Marcelo, o Silvia, vários meus colegas da Araraquara vieram visitar, os outros que não tiveram ainda, vocês estão bem convidados, só deixam a parte fria, janeiro, fevereiro, março, mas outros meses do ano são excelentes. Não tem laboratório, realmente laboratório, só laboratórios experimental, quase 7 mil metros quadrados, e nesses laboratórios tem 120 laboratórios, salas limpas. Quando eu falo sala limpa, onde a temperatura e a umidade sob controle, a temperatura quase temos 0,5 graus, que é medido, cada 15 dias temos essa medida, por quê? Porque isso daqui é importante, porque todas as empresas que dá para a gente contrato, nós temos que dar a conformidade para alguns componentes ópticos. Então, por isso, os técnicos têm, cada 15 dias, você tem relatório, tem as medidas. Outra coisa muito importante, se vocês percebem, essa imagem que está aparecendo aqui, o tipo gofres, são realmente para diminuir ou minimizar a vibração. Para termos, mesmo as mesas óticas que eles usam, não precisa, porque quase o prédio não precisava disso. Percebemos isso quando eu instalei as torres de puxamento, e eu vi e falei, não vamos ter problema de vibração. Falei, olha, professor, você vai medir, você vai perceber que não tem. Realmente não tivemos esse problema de jeito nenhum durante todos esses anos. Do que eu falei, em 2010 teve essas cadeiras de excelência, eu fui contemplado com essa cadeira, e a primeira coisa que eu construí os laboratórios, então tem vários laboratórios hoje,
Eu contei esses dias só para ter, tem 10 laboratórios, desses laboratórios tem um laboratório só para a síntese dos vidros calcogenetos, porque precisa, né, eu estou colocando aqui a parte de purificação realmente desses materiais, e se vocês percebem, essa mesa ótica, isso é importante para os alunos, do lado dela tem uma outra mesa, que eu fiz cópia dessa mesa, por quê? Porque nesse laboratório específico, ele está contemplado para uma empresa, porque nós fazemos os vidros para uso, para essas empresas, purificação da matéria-prima, mandamos para a empresa faz as fibras ópticas operando no infravermelho, para as aplicações dela para a parte comercial. Mas essa empresa que é Coractiv, eles, desde que eu cheguei, eles estavam me contemplando durante 5 anos, pagando esses recursos. Hoje nós temos mais uma relação mais, que eu falo, mais íntima, com vários projetos que foram iniciados. Claro, um outro laboratório só para caracterização dos vidros, como ele falou, CID, vários tipos de vidros fosfatos, vidros que necessitam algumas condições bem específicas, temperatura e umidade. E, claro, uma coisa que mais, eu acho que é o sonho de cada pessoa que quer fibra ótica, tem um sistema de MCVD. Com a MCVD, os alunos que não estão acostumados com isso, para fazer uma fibra ótica, você precisa fazer a pré-forma. A pré-forma, você pode fazer ela de diferentes maneiras. A maneira mais, que eu chamo, mais adequada é que todas as empresas têm o mesmo processo que chamamos Modified Chemical Vapor Deposition. A deposição via fase química, onde você tem tubo. Nesse tubo aqui que nós estamos rapidamente, porque não vou mostrar isso. Nesse tubo você vai ver depositar, você vai ter um tubo do quartz, que nós chamamos do diâmetro 19 milímetros do diâmetro interno, 25 diâmetro de externo, são a parede desse tubo de 6 milímetros, e você vê, através dele, você vai depositar silício, germânio, dependendo do desenho da fibra que você vai fazer, nós vamos adequar. A particular demais desse sistema que nós fizemos, e isso é muito importante para a pessoa que quer ainda mais aprender nessa área, nós colocamos aqui uma câmara térmica, porque ela permite para mim acompanhar, para ter o perfil do índice durante a deposição perfeito. Imagina se você vai fazer 10 km, 20, 100 km da fibra, eu tenho que ter certeza realmente naquele meio metro, ou aquele, o mínimo 300 milímetros, eu tenho que ter uma homogeneidade perfeita das camadas depositadas. Então, por isso que vocês estão vendo aqui 3 telas, a tela de cima, a tela que corresponde à câmara térmica. E claro, aqui nós temos 2 torres, uma torre de puxamento que foi comprada quando eu cheguei lá, estava lá já, e aí só realmente completei o trabalho. Uma torre de sílica que tem 11 metros, com forno que vai até alta temperatura, e que tem 2 sistemas de deposição do polímero, que chamamos o primário e o secundário. E claro, nessa torre nós podemos fazer hoje puxamento, dá para fazer até 100 metros por minuto no puxamento. Mas não fazemos isso. A maioria das vezes nós puxamos a 10 metros por minuto. E ao lado dela, eu fiz, na realidade, em face dela, porque não, na lateral, na frente, fizemos uma outra torre específica para calcogeneto. Entendeu? Calcogeneto, fosfato, fibras microestruturadas, por quê? À medida dos anos, que eu Cido, acho específico muito isso daqui, à medida dos anos que estão passando, as coisas estão aumentando, contratos estão entrando, estou ainda alimentando. Hoje, se você vai ver, nessa torre, hoje tem quase, que eu chamo de 7 metros, tem quase 4 fornos, cada forno tem uma característica bem específica. Claro, para todos esses materiais que nós fazemos, nós temos todos os tipos de caracterização, DC, viscosímetro, visível, luminescência, medir a perda óptica, etc. Recentemente, em 2018, teve um outro projeto que foi do governo, que foi contemplado, é um projeto de 10, na realidade são 3 milhões. Com 1 milhão, deixei especificamente para contemplar a parte de espectroscopia. Isso nós vemos que é uma parte que faltava, e aí um laboratório específico foi montado para isso. Só para que deixasse do ciúme disso. Hoje, nós medimos do ultravioleta até 5 micron, usando um OPO sintonizado que permite para você fazer o sonho de qualquer espectroscopista. Ele tem isso aqui, o Yannick toma conta dessa parte. E, claro, com várias componentes para medir o tempo de vida. Esse laboratório agora está pronto, está operando já, até que nós temos recentemente
de novo, eu não vou deixar Cid bravo comigo, acabamos de assinar um contrato para os próximos 10 anos, junto com o Huawei. O Huawei ele vai dar 1 milhão por ano para a Universidade de Laval, para fechar algumas coisas específicas na área de telecomunicações. Não fomos contemplados para esses recursos, ainda não recebi esse dinheiro, sim, mas o mínimo já, as condições já temos prontas. Outra coisa que eu chamo químico, sempre quero um laboratório de química, que estava me irritando, não tinha um espaço para química. No governo federal, desculpa, o governo provincial do Quebec me deu 2 milhões, nós construímos, iniciar um laboratório agora, vai ficar pronto, espero, com essa pandemia, esse problema que aconteceu desse março, nós paramos, mas voltaram, agora fiquei sabendo de 2 semanas atrás, voltamos na construção. Vai ter 8 capelas, uma área muito grande, 100 metros quadrados, por quê? Para permitir fazer só funcionalização da superfície, dos vidros e das fibras. Esse é o objetivo. E que eu falo são 8 capelas, e uma dessas capelas, se vocês estão vendo aqui, é uma capela de largura de 2 metros, realmente 2, 3 pessoas podem entrar dentro, livre, não tem nada embaixo, não tem... Porque fazemos vários tipos de montagem. Se queremos entrar uma janela de 1 metro, pode entrar uma janela de 1 metro e faz funcionalidade nessa janela. É claro, no pensamento sempre, meus colegas, nas nossas interações com o Brasil, com a França, nas escolas internacionais, agora, como a OSA, que começou a se interessar nesse modelo, eu montei uma sala, isso vocês estão vendo, essa sala realmente, no sentido de termos muita flexibilidade com uma alta velocidade, a única restrição disso é que a pessoa do outro lado tem que ter o mesmo sistema para podermos ter uma coisa realmente bem vantajosa, sem esses problemas que aconteceram hoje, por exemplo. Esse é um resumo para dar para as pessoas que dão vontade de vir visitar. Vocês que eu falo, do coração, vocês são bem-vindos. Agora, é difícil, em 50 minutos, falar tudo, mas eu pensei em algumas coisas assim, importantes, eu acho que, principalmente para os alunos, para especificar. Decida que fazemos qualquer componente. Você entra no laboratório, você teve a ideia, como essa ideia podemos amadurecer, e poder conversar até com outras colegas que têm outras disciplinas e tentar sair com novas propriedades ou novas aplicações desse material. Não necessariamente, que eu falo sempre para os alunos, não necessariamente que nós temos, essa pesquisa tem que dar um produto, mas o mínimo é entender o mecanismo, que a ciência fundamental é importante para nós. É uma coisa que eu investi muito nos últimos anos. Temos no grupo, o mínimo, cada ano, tem 4 pessoas que fazem a pesquisa teórica, ele faz só parte de simulações, para poder entender, e fica realmente só isso, o trabalho dele, para poder ajudar a gente em vários processos de pesquisa que nós temos. Então, por isso, hoje, eu vou falar um pouco sobre os vidros Cacogeneto, porque esses vidros hoje é interessantes e porque ainda mais teve uma vantagem esse último ano, porque a empresa com quem eu trabalho com ela passou para mim toda a tecnologia e todos os recursos deles passaram para mim para o laboratório, porque eles não têm mais espaço. E o acordo que nós fizemos, os técnicos deles, tecnólogos, vão ver agora, nós fizemos essa transferência 2 meses antes da pandemia. Não acabamos, paramos, mas não acabamos para terminar essa transferência tecnológica, mas, em princípio, se tudo ocorrer bem, a partir do ano que vem, nós vamos ter todas as condições para fazer fibras de altíssima qualidade ótica. Eu vou falar uma área que o Cid, eu coloquei isso aqui especificamente por Cid, a Anderson. Fazemos fibras, na realidade, para ótica não linear, mas que chamamos fibras com várias camadas. O núcleo tem várias camadas e algumas delas são dopadas com nanopartículas W3, vou explicar isso aqui por quê. Algumas para a área médica, que chamamos, as 3 últimas partes são bem focalizadas na área médica. Vamos lá, e não quero perder tempo. Quando falamos dos vidros, os alunos que falam, o vidro é um material não cristalino que apresenta fenômeno de transição vítrea, mas existem várias famílias do vidro. Desses materiais óxidos, que nós conhecemos a sílica mais antigo, o mais que nós conhecemos, se você fala com os físicos, cada vez fala, não, eu quero só sílica, porque eu sei
que não, eu sei que eu posso ter matéria de altíssima pureza, eu sei que eu posso controlar a homogeneidade, eu sei onde comprar. Porque os outros vidros sempre têm complexidade da fragilidade das suas propriedades, de vez em quando, químicas que não resistem à umidade do ar. O preço, mais que eu acho que, mesmo quando as propriedades são mais interessantes, e nós vamos explicar isso daqui mais rapidamente, se vocês percebem, o vidro de sílica, a temperatura de transição vitreia a 1100 graus, os outros vidros, todos vocês estão percebendo, abaixa, são vidros pegocalcogênicos em torno de 200 até 400 graus, máximo dos vidros hoje calcogênicos são em torno de 400 graus. Os vidros fluoretos são baixa temperatura, ainda 250 graus. E tem um vidro, quando você entra a letos, ainda você baixa essa temperatura. Mesmo quando você entra com materiais híbridos, você ainda vai com temperaturas até que chamamos de vidros poliméricos. Agora, vidros que tá surgindo, tá mais interessante, que chamamos de BGG, que são vidros do metais pesados, são os vidros à base do bárium, gálium, germânium. Esses vidros, na realidade, foram, na época, e tem até hoje, não só na época, mas até hoje tem muito interessante para fazer domos, para aplicação militar. Esses vidros, qual é o interesse deles? São realmente emite até 5 micron, do UV visível, 350 nanômetros até 5 micron. E a outra particularidade deles é a resistência mecânica. Eles têm uma boa resistência mecânica, por isso várias pessoas se interessaram. Agora, nós nos interessamos para fazer fibra a partir disso. E aí que começa a complexidade. E junto com Bordeaux começamos a explorar qual a possibilidade de poder modificar essa matriz e sair com uma nova matriz interessante. E nós conseguimos recentemente alguns resultados interessantes. Infelizmente, hoje não vou ter tempo. Numa outra oportunidade, eu queria falar só sobre esses materiais, porque é muito interessantes. Eu acho que tem várias oportunidades muito interessantes. Se nós conseguimos chegar na purificação desses materiais, hoje eu posso garantir para vocês, vai ser materiais que vão realmente competir mais que os vidros fluoretos e calcogênicos. Ok? Então, quando falamos dos calcogênicos, o grande desafio deles é o preço. Só para você ter uma ideia, 1 metro de fibra de sílica, hoje nós vendemos a 20 cents, 10 cents, 1 metro, 2 cents. Se você vai na Corning, ela vende para você vai na China hoje, 0,2 cents do dólar. No Canadá, ela custa 10 cents do dólar 1 metro. Essas fibras de calcogênicos custam, então, a empresa vende a $3.000 1 metro. Por quê? A matéria-prima que fazemos, que compõe esses vidros, são difíceis de purificar. O processo é longo, de vez em quando leva para a gente 1 mês a 2 meses para purificar o material, para chegar a um nível de pureza aceitável. Lembramos, se pegamos as fibras de sílica, são a 0,2 decibel por quilômetro, na área de comunicação ótica, 15,50 nanômetros. Agora, se você pega esses vidros, vocês estão vendo, o máximo que foram conseguidos hoje, aqui é um espectro da attenuação ótica, decibel por metro em função do comprimento da onda. Eu pego aqui, por exemplo, em torno de 2,7 e nós em torno de 120 decibel por quilômetro. E aí, mesmo assim, as pessoas são contentes de obter essas fibras com essas qualidades, que geralmente nós estamos falando de 1.000, 2.000 que as pessoas têm no laboratório de pesquisa. Hoje nós temos, isso eu não falei, mas hoje tivemos resultados com essa empresa que eles conseguiram, tem que repetir esses valores até 12 dB por quilômetro. Mas claro, tem que repetir, porque esse valor já foi atingido por grupo russo, do grupo lá do Igor, lá na Rússia, mas eles conseguiram uma vez. Por isso que eu falei para eles, tem que tomar cuidado, uma vez, eles não conseguiram repetir. O que a empresa fez uma vez, fala, não, Yunus, essa garantia que essa tecnologia vai funcionar. Vamos ver, eu vou confirmar que estou falando nas próximas conferências. Qual a particularidade desses vidros que vocês estão vendo a foto do Yannick? É interessante, sempre que as pessoas que veem vidro calcogênico, sempre lembram que ele é só preto, só vermelho, por causa da energia de bandgap, por isso esses vidros não são transparentes na área visível. Ultravioleta, e são realmente cegos, que eu chamo, e começa a transparência deles a partir do 400, 500 nanômetros.
Enquanto, quando você adiciona haletos, começa a ser muito interessante. Você pode perceber, dependendo da quantidade de haletos, você consegue vidros que são transparentes dessa ultravioleta, desse 350 nanômetros, até 11,5 microns. Aqui estou mostrando, nessa imagem, a quantidade de haletos que foram incorporados dentro dessa matriz, e até onde você chega nesse vidro completamente transparente. Claro, nada perfeito da natureza, quando é uma coisa assim tão perfeita, não esquece, nós temos cloreto, quando tem cloreto, a desgraça da água vem acabar com nossas propriedades mecânicas. Claro, mesmo assim, você pode proteger a superfície, tem hoje vários tipos de polímeros que pode ajudar a gente na proteção da superfície, mas depende das aplicações, mas até agora ainda nunca fizemos algumas aplicações específicas nesse tipo das fibras. Agora, uma coisa interessante no trabalho que é um orientado da Sandra, Sandra, minha esposa, na realidade, no trabalho dela, sempre nos últimos 10 anos, ela especificou muito sobre o trabalho dela, o estudo de fenômenos fotoinduzidos. Qual a ideia disso daqui? Uma vez que você irradia esses materiais com numa comprimida de onda bem específica, é um tipo do laser, você vai ter fenômenos fotoinduzidos nos vidros calcogênicos. Então, tem várias propriedades, aplicações industriais usando esses materiais. Agora, uma coisa muito interessante aqui que nós fizemos, sempre nos trabalhos, se você olhar na literatura, nos últimos 30 anos, sempre você vê nesse diagrama, esse é um diagrama ternário, sulfeto, arsênio, prata, e a composição mais estudada é a composição que nós falamos do 40-60, AS2 e AS3. Do que essa composição de base, que as pessoas usam porque eles falam estável, eles sabem as propriedades delas e eles nunca querem sair dessa composição. Porque eu falo sempre para a questão da dificuldade da preparação. Então, a ideia que nasceu da Sandra, eu falei, não, vamos tentar explorar mais, sair dessa composição estequiométrica e começar a estudar outras composições. E aí começaram a aparecer coisas interessantes. E não tem tempo para falar da outra parte que é realmente mais interessante ainda, mas vamos focalizar hoje só na parte que está aqui em vermelha, a parte onde temos uma parte rica de enxofre. Se você pegar enxofre, esse é que eu falo para os alunos, você pega enxofre e você funde ele, é um vidro. É um vidro que tem uma temperatura de transição vítrea em torno dos 50 a 60 graus. Entendeu? Mas será interessante que vocês fazem isso daqui. E à medida que você está adicionando o arsênio, vocês estão vendo, nós estamos conseguindo aqui vidro, por exemplo, AS20, AS80, com 70 graus. Você fala, é um vidro que realmente baixa a TG, mas tem algumas propriedades que vocês vão gostar daqui a pouco. Esses vidros, uma vez que eu falo, dependendo da concentração da prata que você vai ter, irradiando com luz, você vai ter fenômenos que chamamos fotocristalização, você vai cristalizar uma fase bem específica, aqui no caso, é a fase que nós identificamos aqui como uma fase cúbica da S2 ou 3, porque vem oxigênio do ar, então vai interferir e você formar essa fase, essa oxidação. Agora, dependendo da energia e dependendo do tempo da exposição, você tem nessa foto, como vocês estão vendo, uma ilhas. E aí começamos a explorar, o que quer dizer isso? Qual a importância disso? E aí que começa a ser interessante o trabalho aqui, acho que, antes de voltar para cá, e aí vai começar o trabalho, depois eu volto na outra, porque é interessante ainda. E aí começar a interessante porque você cria um fenômeno que chamamos de weighting. De weighting é um fenômeno bem conhecido na literatura, em polímeros e nos metais. Nunca foi contemplado realmente, não existia trabalhos na área dos vidros. E aqui nós estamos mostrando, na primeira vez nesse trabalho, que esse fenômeno de weighting no vidros calcogênicos contendo alta concentração de enxofre. E aqui uma imagem, nessa imagem que se funciona, vamos torcer que funciona. Aqui, na realidade, nós estamos, durante essa vez, é um fenômeno térmico, não fazemos com a luz, você aquecendo
com uma quantidade específica da prata. Aqui nós estamos falando de uma concentração de prata de 19% nessa matriz. Você consegue fazer a difusão da prata numa região bem específica, nessas bolhas que vocês estão vendo, numa temperatura de 220, acima de 200, na realidade, acima de 215 graus, começa a aparecer fenômeno. E aí, dependendo da estrutura que você pode moldar seu sistema, como aqui, como nós estamos mostrando, fazendo uma litografia, você pode fazer uma microlentes em 2D. E claro, rapidamente, o Cid vai falar, puxa, isso é interessante, vamos fazer várias medidas. Claro, Cid, vamos fazer várias medidas sobre isso. Agora, mais interessante disso daqui, porque falamos, puxa, se deu certo com a prata, vai dar certo com cobre, vai dar certo com ouro, com platina. Infelizmente, nós tentamos com cobre, como outro aluna do mestrado. Infelizmente, com cobre, você tem mais um fenômeno de nucleação, crescimento de algumas fases cristalinas, e nunca conseguimos esse fenômeno, como chamamos de weighting. Então, realmente, esse de-weighting é específico para prata nessa matriz vítrea. Isso vai permitir, rapidamente, uma coisa muito interessante. Esse trabalho foi publicado no Journal Material Science, recentemente. E o mais recentemente, eu acho que esse trabalho acabou de ser publicado, acho que 2 semanas atrás, e eu queria mostrar realmente porque essa é uma aplicação direta de uma ideia que eu falo. Nós estamos tentando só entender os mecanismos, entender o que está acontecendo. E aí nasceu ideia que vai permitir, agora tem o grupo da engenharia elétrica, são loucos sobre isso, eles querem várias aplicações, principalmente as pessoas que trabalham com o que chamamos de silicon photonics. Nesse sistema, nessa geometria, rapidamente, qual a ideia? Vocês têm aqui, se vocês estão vendo aqui, você tem uma camada de silício, de silício, vem em cima, você tem uma camada de silício, e vem, você faz um anel que foi desenhado, claro, foi numa empresa que foi feito, e em seguida vemos depositar, como vocês estão vendo aqui, vimos depositar uma camada, um filme fino de cacogeneto. Agora, se você vem depositar diretamente, olha como fica o sistema. Realmente fica não homogêneo, se não tem uma coisa bem controlada. E a perda óptica nesse guia é muito alta. Agora, quando aumentamos a temperatura, aqui a 240 graus durante 120 segundos, você consegue obter uma coisa extremamente homogênea com uma baixa perda óptica. Nós estamos falando da perda óptica aqui em torno de 0,7 dB por centímetros, que realmente, nós comparando com a literatura, é um valor extremamente importante, que hoje interessa vários pesquisadores, recebemos vários elogios sobre esse trabalho. A outra coisa mais importante é a ideia nesse trabalho fazer microresinadores como um fator de 6 a 10 a quinta, que realmente é um valor muito importante para algumas aplicações dos componentes ópticos. Nesse trabalho abriu agora, na realidade abriu para a gente uma nova linha de pesquisa com o grupo da engenharia elétrica. Então são vários trabalhos, vários alunos agora vão começar a realmente, falamos a brincar no sentido. Se você me permite voltar só nisso daqui, porque é interessante de novo. Uma vez que você irradia esses vidros, agora dopados com prata, você irradia com uma luz, com argônio laser a 480 no visível, e você analisa a anisotropia desses vidros usando um laser hélio-neon, e começamos a olhar isso aqui em função do tempo. Você irradia seu laser, espera, pegamos aqui, desculpa, hoje não tinha apresentação, mundo da apresentação, mas na realidade no começo esse vermelho do AS2S3 com uma potência de radiação de 200 mW durante um tempo de 1 hora aqui, quase, desliga o laser, vocês estão percebendo que ele não volta no estado inicial. Nós vamos entender, claro, nós falamos, talvez isso daqui é um artefato, não. Quando você dopa essa vez com uma prata, a prata ajuda a gente para criar umas estruturas que nós chamamos, que nós confirmamos tudo isso aqui por rama, onde nós crescemos estruturas AS4, S4,
É esse que eles ajudam na orientação, na criação na anisotropia. E se vocês estão percebendo como essas amostras, radiação 200 mW, nós voltamos no estado inicial, ou a 500 mW, nós temos o mesmo fenômeno. E foi interessante porque o professor Tigron, 15 anos atrás, ele fez um modelo teórico explicando a anisotropia nos vidros AS223, se realmente ele falou, não, deve ter uma coisa, uma estrutura cristalina que se forma, é ele que ajuda para criar a anisotropia nesses vidros. Quando nós fizemos a medida dessa vez experimental, mostramos para ele, falei, pegamos uma referência, a única referência que tinha o trabalho do professor Tigron. Por isso que eu falo por exemplo, sempre voltar para as coisas, sempre alguém fez a coisa na literatura, nada para nós é coisa, quando achamos ser nova, não, tinha pessoas que pensaram antes, só nós realmente aqui nós estamos confirmando do ponto de vista experimental, isso é importante. Agora, como nós temos um projeto com nosso colega, eu acho que querido vocês, o professor Raman Kashyap, da Politécnica de Montreal, nós tivemos, esse projeto é uma história desse projeto, um dia contou sobre isso, nós ganhamos um projeto financiado durante 3 anos, estávamos juntos na Itália, começamos a pensar, começamos a escrever esperando o voo, escrevemos o projeto, quando voltamos, fizemos a parte experimental. Qual a ideia disso daqui? Ele queria um tape, ele queria não fibra óptica, mas ele queria na forma realmente de um tape, de uma camada bem fina, retangular, exatamente, desculpa, na realidade tinha uma imagem disso que aparecia nessa camada que nós fizemos esse daqui que vocês estão vendo aqui, é um tape, numa fibra circular, ele é retangular, é flexível, pela causa que realmente fizemos 2 polímeros em cima desse vidro durante o puxamento. Podemos fazer casca núcleo também, nisso daqui, não somente só o casca, de tal maneira para se confinar o modus que você queria nesse tape. E a ideia do professor Kashyap foi, no seu laboratório, realmente escrever guias usando nesse sistema. Então, o trabalho foi feito, os guias foram feitas, claro, a perda óptica nesses guias são altas, devido ainda à qualidade óptica ainda dos nossos vidros, que não está muito alta a pureza. Na realidade, não questão da escritura, mas mais questão dos materiais que não estava de altíssima pureza. Claro, todo mundo fala da impressora 3D, em qualquer lugar hoje falam 3D. Então, a ideia, nesse daqui também, falamos, tá bom, vamos começar a pensar, usando a impressora 3D, se podemos fazer os vídeos calculados. Realmente, esse daqui foi bem citado na literatura também, o ano passado, o primeiro trabalho que mostra a produção. Aqui nós estamos mostrando alguns exemplos, escrevemos COPL, para deixar o diretor de COPL muito feliz, nos vidros, usando realmente uma impressora que nós montamos, é um processo simples, cada um ele pode fazer no laboratório dele. Só a única coisa que nós temos ainda que realmente trabalhar em cima, para ter, hoje dá para fazer qualquer estrutura que nós queremos, mas a qualidade óptica dessa impressão ainda deixa a desejar. Teve um pesquisador recente, tem algumas ideias para mudar isso. Temos alguns alunos que começaram a trabalhar só sobre isso para poder melhorar a qualidade óptica e podemos fazer esta vez. Quando eu falo depositar, onde vai ajudar a gente a impressão 3D? Porque vai me permitir uma flexibilidade para uso em diferentes tipos de material. Eu quero usar em cima de um polímero, quero usar em cima de um plástico, eu quero usar... Aliás, tem uma empresa, não vou citar, tem uma empresa nos Estados Unidos, hoje ela manda para a gente plástico, só para depositar camadas em cima desse plástico para algumas explicações específicas. Temos agora um contrato assinado para os próximos anos, e aí, quando eu falei para ele para a impressão 3D, a impressão vai ajudar a gente bastante para poder ter aplicações importantes. Esse dos vidros calcogênicos, vamos rapidamente agora, entramos na parte que eu falei, esse eu deixei especificamente para o professor senhor Anderson, meus colegas do Recife, nas propriedades não lineares, e houve vários trabalhos onde as pessoas fazem camada, na realidade, filmes finos, na forma de multicamadas, eles estudam não linearidade. E um desses trabalhos é o professor Jacques Albert, acho que vocês conhecem, do Carleton University, em Ottawa.
E a ideia dele, ele fez várias camadas, como vocês estão vendo aqui, são camadas de 500 nanômetros e uma camada indopante. Sem dopante. Na realidade, aquele incorporou, depositou em cima de um vidro de sílica de 500 micron, veio depositar camadas de 500 nanômetros do fósforo. Realmente, esse processo caríssimo, demanda meses do trabalho, ele manda para empresas, algumas empresas aqui no Canadá fazer para ele, e aí a originalidade disso daqui, porque isso é muito interessante, você tem aqui, usando o McFanger, a experiência não linearidade para nesses materiais, ele percebeu quando ele deposita 16 camadas intercaladas, você pode fazer, aumenta a não linearidade até 200 vezes. Esse foi importante, e aí, a partir dele, começamos a pensar, de novo, que eu falo, numa passagem, no COPL, começou a falar, se é possível, nós podemos fazer isso aqui na fibra. Nunca recusou nada, mas eu acho que, quando nós falamos do Brasil, eu entrei numa fria, porque não sabia a dificuldade disso. Que, para entendermos melhor, a ideia é qual? Se esse daqui fácil, se abrir uma multitude de aplicação, se nós conseguimos isso. Porque a ideia é qual você faz uma multicamadas usando vários dopantes, você pode usar fósforo sílica da mesma maneira como ele fez, ou, por exemplo, germânium sílica, e confina a luz dentro desse núcleo, e, claro, aumenta a nonlinearidade. E, claro, se eu quero ainda aumentar mais ainda, eu vou fazer 2 eletrodos, como o trabalho do Margulis, conhecido na literatura sobre isso, um dos líderes nessa área, as pessoas que não conhecem ele na Suíça. Do que essa ideia geral? No claro, o primeiro desafio é fazer essas camadas. Eu estou realmente indo rápido para não perder tempo em cima disso. Passamos meses para tentar fazer umas estruturas perfeitas aqui com 8, 4, 6, 8, 16, 32, 64 camadas. Quando eu falo anel, quer dizer quando você vem depositar, a cada vez você trocar o sistema, vem liberar o germânio ou liberar o fósforo para poder fazer essas camadas intercaladas de uma maneira simétrica e ter aqui o modo aqui no núcleo tem que ser confinado. Essa é a ideia geral. Depois, ano do trabalho, nós conseguimos finalmente fazer uma coisa que chamamos séria. Dá para medir, é um trabalho doutorado do Salé. Para confinar mais essa luz que nós fizemos, que chamamos depressed fiber, que você faz? Você vai ver na casca, nós vamos incluir mais uma quantidade razoável do fluoreto para permitir diminuir a infiltração, e você aumenta a infiltração do núcleo. E é dessa maneira que conseguimos realmente ter uma coisa que chamamos um núcleo, aqui como vocês estão vendo, esse é o núcleo da ordem, que eu acho que tem 2, 4 microns, e fizemos essa estrutura assim confinada. A perda da ótica, até que perda que achamos que vai ter uma perda bem razoável, saímos até contentes com esse valor de 0,25 decibel por metro nesse comprimento de onda, porque a 1030, porque nesse comprimento de onda, se nós queremos usar a não-linearidade, a de 532, nesse comprimento de onda que nós vamos usar o laser. A partir daí começamos as medidas, a maioria das vezes quando o primeiro desafio é experimental. E esse trabalho, na realidade, quem ajudou a gente é o professor Virgílio, que conhece o professor Virgílio do Juiz de Fora. Ele estava visitando a gente durante 1 ano, os últimos anos, junto com a Maria José, do que eles vieram trabalhar com a gente. E ele realmente trabalhou bastante nesse trabalho. Passou noites para poder acoplar a luz, aqui vocês estão vendo, essa montagem usando um laser femtosegundo, essa 1030, lembram por isso que eu falei, a perda óptica que nós fizemos essa montagem e acoplar a fibra, isso daqui. O grande desafio, ele tinha que fazer uma lente para poder acoplar os modos no núcleo desses que vocês estão vendo. Então, a maioria das vezes, perdemos várias amostras. As últimas amostras que deram certo são amostras da ordem de 6 centímetros. Por isso que eu falo, a fibra que foi testada é 6 centímetros. Nós testamos até 1 centímetro, só para ver se funciona. E, finalmente, conseguimos saber realmente um processo não linear. Eu estou mostrando aqui essas imagens que ele conseguiu. Mas não temos um valor
específico. Estamos ainda trabalhando isso aqui para ter um valor realmente experimental, certo? Você está vendo que tem uma unidade, mas ainda tem uma perda ótica melhor. Que teve realmente, que vocês percebem nessa figura, você tem uma geração de segundo harmônico, mas não o nosso interesse, nesse objetivo do trabalho. Do que a partir daí, que eu falo, sempre para salvar a tese do aluno, você tem que achar um segundo caminho. A segundo caminho, como o professor Cid falou, estão vários alunos trabalhando, junto com Bordeaux, temos uma aluna que trabalhando somente sobre a preparação de nanopartículas do W3 para estudos fotoeletrocrômicos. Então, é um projeto junto com uma empresa lá na França, e aí a ideia, essa aluna passava 1 ano e meio aqui no Canadá e 1 ano e meio no laboratório na França. Durante o trabalho dela, conseguiu realmente controlar a produção dessas nanopartículas com tamanho da ordem de 20 a 50 nanômetros. O mais interessante é a homogeneidade deles, e a estabilidade. Nós controlamos de tal modo, dependendo da quantidade da luz que recebem, você pode ter fenômenos fotoeletrocrômicos. Então, claro, tem aplicação industrial muito importante nisso. Então, usamos esse sentido, falamos, vamos pegar realmente o SOT, você pega uma preforma totalmente de sílica, você vê quando essa preforma ainda porosa, você vem incorporar essas nanopartículas. Então, eu estou mostrando aqui o processo, esse é realmente o que eu chamo a parte tecnológica, o desafio nesse trabalho. Você tem que incorporar de uma maneira homogênea, e se passamos vários meses até conseguir essa tecnologia, onde você consegue realmente incorporar de uma maneira homogênea ao longo dessa preforma. Entendeu? Lembramos que nós estamos falando de 500, numa preforma de 1 metro, nós estamos usando quase só 30 centímetros, mas nesse 30 centímetros eu quero realmente usar tudo a deposição de maneira homogênea. E para confinar a luz, o que nós fizemos? Nós adicionamos o cloreto de alumínio, para ajudar a gente a aumentar o índice de separação do núcleo. Então, essa ideia, como o cálculo teórico mostrou para a gente, como o número específico da quantidade dos íons W3 dentro dessas camadas, mais o alumínio, nós conseguimos a confinar a luz como desejado. E aí, o experimento, aliás, esse daqui foi feito 2 meses atrás, são frescas, por isso que eu falo, não tem nenhuma publicação nisso ainda, são tudo novo ainda, esses experimentos. Como vocês estão percebendo, pode ver que realmente nós tivemos geração de segundo harmônico nessas amostras, é uma fibra de 6 centímetros, e vocês estão vendo, nós fizemos o trabalho 30, 50, 70, 130, mas o que acontece que é interessante, acima de 150 graus, de 150 miliwatts, a amostra começa a aquecer. Você começa a gerar o processo fotocrômico, do que realmente perde a qualidade de nonanidade, ou a nonanidade dessa fibra realmente cai. Então, nesse trabalho, de novo, temos que voltar atrás para ver qual tipo de nanopartículas e qual a estequiometria que nós vamos escolher para poder usar, visto a estabilidade térmica dessas nanopartículas. Ionis, só rede está um pouco instável, não sei se é só para mim. Talvez se você tirar o seu vídeo, por favor. Eu tiro o vídeo? Tira o vídeo para ver se dá uma melhoradinha. Não sei se é só para mim, mas para mim deu uma oscilada. Deixa eu ver. Se eu tiro o vídeo... Aqui para mim tá bem, viu? Deu bem? Ah, então foi só. Dá para ver? Tá bem também para mim. Então pronto. Então Posso pode continuar? Normal. Sim. Pode voltar, Ionis. Tá. Gente, eu estou vendo que o tempo está correndo, vocês me param, falam, chega. Aqui, nós falamos dessa primeira parte, agora eu entro numa outra parte de um trabalho, isso é para a parte médica, realmente. Um trabalho com a Universidade de Queen University, com o professor Richard Oshler, onde eles trabalham com o que chamamos electrospray. A ideia é usar fibras, nós sabemos hoje que eles usam para o estudo para análise química
sua cromatografia, ou espectroscopia de massa. Só na espectroscopia de massa, quando você vai nas moléculas que chamam hormônios, as moléculas bem pesadas, ele tem que fragmentar. Porque ele não consegue realmente fazer análise específica. Então, a ideia disso é o seguinte. Falou, podemos usar, essa vez, uma fibra microestruturada, de tal modo, eu vou ter controle, vou quebrar essas cadeias, e vou ter uma melhor análise. Isso aqui nessa imagem que eu estou mostrando. No detetor, vai ter aqui nesse detetor que temos aqui, nós vamos ter uma melhor análise desses íons quando vem na superfície do detetor. Essa é a ideia principal. Então, claro, tem uma teoria atrás, a intensidade da luz vai depender do número dos canais que você vai ter. Teve um aluno doutorado que fazia esse trabalho teórico, de novo para mostrar para a gente quantos precisamos. Então, num cálculo simples, se eu preciso aumentar a intensidade da luz no detetor 3 vezes, eu tenho que colocar 9 furos. Ok? Esse é o princípio básico. O que nós fizemos, na realidade, que a ideia qual? Você faz uma preforma com 9 núcleos. Esses núcleos, essa vez, não usa sílica para fazer o que nós chamamos lixiviação, usando HF, usamos um boro. Para manter, porque ele não se dissolve, e realmente precisa manter essas estruturas bem geométricas específicas, como nós podemos ver na próxima imagem. Só para ir rápido nisso. Na próxima imagem. Então, dependendo do tempo e meio que você está fazendo essa lixiviação, nós conseguimos manter umas estruturas que nós vamos chamar a partir de agora, não só você faz núcleos com realmente furos, mas tem que ter essa ponte, como uma ponte da FM. Por isso chamamos da palavra nozzle. É uma ponte onde você vai ter no núcleo aqui, nós vamos ver na próxima imagem de uma maneira bem específica, você vai ter esse núcleo aqui do 8,3, desculpa, e nesse daqui temos mais ou menos 60 microns. Esse trabalho realmente levou a gente várias meses, durante quase 6 meses, para poder conseguir essa geometria, mas uma vez que nós definimos, isso vai permitir para a gente, porque isso aqui é importante. Imagina uma pressão da água quando você chega, a quantidade da água que vai sair nesses 9 furos tem que ser a mesma. Por isso que nós estamos falando, water flow rate, 75 nanolitros por minuto. Porque esse valor que todo mundo, quando chega de detetor, vai ser perfeito para termos uma análise adequada. Do que isso levou a um patente, levou a gente numa análise específica. Claro, uma coisa muito importante, para esse furo não fecha, tínhamos que funcionalizar a superfície, funcionalizar com um fluoreto silano aqui. Isso é importante. E mais importante ainda, quando nós fizemos a análise desse peptídeo, um hormônio, na realidade, que ataca a coagulação do sangue. Porque algumas pessoas que têm coagulação de sangue, várias, principalmente trombose na perna, etc., ele nunca vai perceber antes, porque esses hormônios, esses peptídeos, eles que fazem entupir as veias, o médico não consegue detectar. Só se você tem que fazer a análise cada 6 meses. A ideia deles é realmente prevenir essas doenças de trombose. Então, essa é a ideia. Então, são 2 hormônios específicos que nós trabalhamos em cima e que vocês podem perceber como comercial e os novos emitores que nós estamos usando, realmente a intensidade de detecção foi tão importante, como falamos 3 vezes, esse valor 3 vezes realmente foi verificado do ponto de vista experimental. Claro, essa tecnologia hoje está na Austrália, porque o patente foi vendido para uma empresa nos Estados Unidos, que essa empresa vendeu para a empresa agora na Austrália, com quem estamos trabalhando diretamente, e recentemente vieram com um novo desafio, 18. Nós estamos 18 canais. Eu falo, o humano nunca é contente, ele quer 9, mas querem 18 para outros tipos de aplicações, que eu espero que na outra oportunidade podemos falar disso, porque até hoje ainda não, só fabricamos, mandamos, mas não temos resultado ainda sobre qual tipo de aplicações, porque não foi assinado os acordos. Outra aplicação importante, isso surgiu, de novo, de um trabalho do café, de um outro aluno, essa ideia no Hospital Laval, o diretor da pneumologia, ele veio falar com a gente no centro.
o grande desafio deles é poder acompanhar os bebês nos primeiros 24 horas. Imagina, ele tem 70 bebês. Ele falou, mesmo com todos, eles têm iPad, todo mundo com wireless, ele falou, cada vez quando o nenê se mexe, porque todos com os eletrodos, ele falou, começa a girar o barulho em todo prédio. Ele falou, eu queria um sistema wireless que eu posso acompanhar a respiração da criança nos primeiros 24 horas. Então, tem vários hoje tipos de sensores que podemos colocar na pessoa, e hoje existem várias coisas no mercado, mas a ideia principal, eu quero acompanhar essa pessoa 24 horas para poder só levar no médico, no hospital ou numa emergência, no caso que acontece. Na literatura existem várias coisas, você pode até seu tênis, você tem um sistema, tem uma empresa aqui no Montreal, ela vende uma cinta onde você tem seus pulsos, você pode comprar do iPad, você tem relógios, etc. Mas o problema de tudo isso daqui, você não pega a respiração. A respiração da pessoa no peito, isso que ele queria realmente acompanhar durante 24 horas para alguns pacientes, e Covid-19 é um exemplo disso, que ele falou para a gente. Falou, vocês estão vendo porque nós falamos, porque queremos a respiração? Nenhum instrumento que existe, Google, ou seja que for, nos permite ter essas informações bem específicas, porque eu posso evitar várias doenças, apneia e outras, e salvar vidas. Eu vou passar porque tem várias... Qual a ideia? A ideia é um trabalho de um aluno, Stefan, que nós começamos. A ideia é fazer uma antena, de novo, simulações teóricas, tem um menino que fazia essa simulação de mestrado, ele fez simulação, ele definiu para a gente qual a geometria necessária. A geometria necessária é um vidro em qual você vai depositar prata, nós depositamos camada de prata, depositamos polimídio para questão de resistência química, e depositamos cobre para emitir o sinal. Fizemos a geometria, claro, funcionalizar para fazer esse trabalho, tinha que funcionalizar a fibra, etc. E aí, o trabalho realmente, qual a geometria adequada dessa antena? A antena, que chamamos reta, como chamamos, é um dipolo, ou realmente uma antena tipo S, que correspondeu de uma maneira suficiente na respiração, o movimento do peito. Essa que eu estou mostrando aqui na forma do S. Como vocês estão vendo aqui, tem um emissor aqui, que emite, que manda o sinal, que fala para você que ele vai acompanhar a sua respiração. Esse é o princípio básico. A outra vantagem, isso que nós fizemos nessa antena, que realmente emite-nos na frequência que tem permitido pelas normas da Sonte Canadá. Okay? Aqui no Sonte Canadá, 2.4 GHz é permitido pelo sistema de comunicação mesmo internacional, não só no Canadá, mesmo o FDA aprova isso daqui. Okay? Então, claro, vemos as características, caracterizamos a antena, comparamos com uma antena comercial. Aqui, só comparando com a antena comercial, mostrando que os valores realmente batem. E aqui começamos realmente, que lhe chamamos fixar essa antena dentro do tecido. Essa é a novidade de tecnologia que recebeu um impacto enorme. É isso que permitiu para a gente receber vários prêmios, vários elogios de várias comunidades através do mundo. Se vocês acompanharam até na Rádio da França, eu fiz entrevista na Rádio da França, então, todo mundo foram interessados para essa tecnologia porque realmente é invasiva. E, no mesmo tempo, dá informações adequadas. É claro, sempre existem questões, e aí, se eu coloco na máquina de lavar roupa, o que vai acontecer? E aí tinha que fazer um polímero, falar, olha, as tecnologias hoje existem esses polímeros que protegem a superfície e que permitem para a gente qualidade realmente tecidos excelentes. Tem várias empresas hoje estão dando para a gente tecidos que têm altíssima qualidade. Rapidamente, claro que nós começamos a fazer os testes agora, só para entendermos o que está acontecendo. Quando você respira, você tem deformação da antena. Nessa deformação da antena, você tem um shift da frequência. É esse shift da frequência que mede sua respiração, que acompanha essa respiração. A inalação, exalação e exalação. Então, esse processo que chamamos de respiração é feito através da deformação, simplesmente.
Como vocês estão vendo aqui, o primeiro teste foi feito diretamente ligado a parte eletrônica como um VNA, ok? E para fazer uma coisa que chamamos Bluetooth, nós temos aqui um sinal ASA. Agora, claro, nós estamos convergendo mais como um sinal SNA, que eu chamo mais adequado para a parte de aplicações industriais. Nós estamos nessa etapa agora. Mais importante que isso daqui, nas práticas que nós fizemos, tinha que testar isso. Não questão aqui, por que nós usamos 6 homens e uma mulher, porque isso que tinha no laboratório, vem aqui, vamos testar vocês, vamos medir, fazer os primeiros experimentos. Esse foi feito lá no hospital. Por que no hospital? Porque tinha lá, para acoplar as medidas experimentais, usando um equipamento hospitalar, que chamamos de experimento, como nossa antena que foi desenvolvida. E quais os parâmetros que eles usam realmente, a indústria, para comparar a qualidade de sua antena, quando ele vai medir esse período que nós chamamos aqui, breathing period, e a outra medida que realmente que eles chamam breathing cycle, que chamam de... Então, esses 2 parâmetros que confiáveis neles. Independente que você faz medir durante 90 minutos, durante 15 minutos, que você fica com aquele negócio na sua boca, você fica cansado numa esteira, é isso que eles estão achando interessante nisso. Você vai ter, se nós conseguimos realmente ter valores comparativos que eles têm no hospital, isso vai facilitar vários os trabalhos dos médicos. E realmente isso que nós mostramos, só facilitar a vida de vocês, nós, como os trabalhos, aqui nós comparamos para a pessoa sentada e na pessoa de pé, ok? E nós podemos ver, aqui nós estamos da ordem do 0,05 ppb, da ordem que chamamos de breathing period, e do 0,084, quer dizer, realmente perfeito, em comparação com o que existe hoje nos equipamentos hospitalares. Do que isso hoje tem um impacto, aliás, esse ano tinha uma pessoa que ia sair através do mundo inteiro, andando no barco, andando com esse equipamento, chama Valéria, da França, que faz essas corridas francesas na França. Eles entraram em contato com a gente e mandaram como chama, aquele sistema dela que vai usar, e a ideia é integrar tudo no sistema e mandar para ela. E o acordo que nós assinamos com eles, que todos os dados durante a passagem dela ao redor do mundo, ela manda para a gente, todo mês, ela manda para a gente os resultados. Paralelamente, existe um centro hospitalar na Inglaterra, assinamos acordo com eles, porque eles fazem testes nas pessoas que têm, no pacientes, que eles tomam drogas. No que eles fazem? Eles injetam droga com uma quantidade bem específica, eles vão acompanhar, fazer esse estudo. E aí, o problema deles, cada semana ele tem que voltar, vai fazer só por oxímetro, ou realmente começar a medir a pressão de CO2. Então, a ideia é que cada um nós vamos dar para ele uma camisa, ficar na casa dele, e aí o médico vai conseguir acompanhar esses pacientes. Eu vou rapidamente, eu posso permitir terminar com isso? Eu vou terminar com esse último exemplo. Esse exemplo recente, de novo, veio de um centro que chamamos Centro de Readaptação para Pessoas que ficam na cadeira de roda. Do que eles têm que medir a atividade neuromuscular dessas pessoas. Ou, por exemplo, aqui é um exemplo dos soldados, no qual a ideia é você ver a dor das pessoas, ver as atividades neuromusculares para poder dar uma medicação adequada. E que existe hoje no mercado, eu peguei aqui 2 exemplos, só você pegar esses eletrodos à base do prata HCl, e as pessoas que teve um acidente, eu acho, Sandra, um bom exemplo na minha frente, que viveu isso durante 2 anos, então ela tinha que pegar isso aqui no joelho dela e colocar uma pasta condutora, vem com esses 2 eletrodos e ficam a fazer a parte de ativação neuromuscular para medir movimentos, durante os movimentos dela, ativar os neurônios e para dar ativação muscular, atividade no músculo. E com um trabalho chato, e você pega esses eletrodos, você joga fora, você pega 2 eletrodos novos. Ou, se você é rico, você compra esse sistema, que chamamos dele esse sistema. Esses 2 eletrodos, cada um custa 3 mil, equipamento aqui, cada um de eletrodinhos dele custa $3.000 americano,
E aí você tem esse equipamento inteiro, custa $60 mil, você consegue medir isso aqui de uma maneira que chamamos invasiva. Então, a ideia é qual? De novo, usar um eletrodo simples. Eletrodo simples, rapidamente, nós pegamos uma fibra, você ativar a superfície com cromo para com o ouro aderir bem na superfície, e de novo, seja flexível, porque se adaptar rapidamente no paciente. Então, rapidamente, o que nós fizemos, de novo, comparamos começamos primeiro com eletrodos do prata, e como vocês estão vendo, nós usamos vários tamanhos de fibras, 2 centímetros, 5 centímetros, 11 centímetros, no tamanho e entre 2 eletrodos. Sempre eu vou usar 2 eletrodos disso. E como vocês estão percebendo, uma fibra de 2 centímetros resolve nosso problema, porque ela dá um resultado perfeitamente até melhor que hoje os eletrodos da AGSL. Esse trabalho, de novo, recebeu vários interesses, e rapidamente recebeu o interesse Decathlon. A Decathlon, que conhecem Decathlon na França, é uma grande empresa esportiva, que hoje assinou um acordo com a Universidade Laval, porque ele está interessada nessa tecnologia. Por quê? Eu vou explicar esse primeiro, eu não posso ainda falar muito sobre isso, porque é um patente ainda sendo, a declaração foi feita, está sendo assinado com, mas a ideia principal qual? Você vai usar essas 2 fibras, que você vai medir. Os médicos hoje, através do mundo inteiro, só aí vai medir o EMG, que nós chamamos o sinal eletromotriz do paciente, ou vai detectar um movimento. Não existe equipamento no mundo hoje que vai te dar essas 2 funcionalidades. Nós conseguimos mostrar que é possível usar essas 2 funcionalidades, mantendo esses 3 centímetros de 2 eletrodos, um eletrodo maior um pouco, aqui num paciente, por exemplo, que tinha mão no braço. E aí, essa parte tudo que vocês estão vendo com os engenheiros eletrônicos que fazem para a gente, isso tudo daqui vai ficar um tipo de uma passinha pequena, tudo vai ser miniaturizado, esse não é um problema. Na realidade, onde eu tenho um grande desafio hoje, esse Decathlon vai ajudar a gente bastante nisso, para poder inserir isso daqui em vários tipos de tecidos, principalmente, que eles chamam eles estão visando os atletas mais caros, o Ronaldinho, por exemplo. Porque para eles o Ronaldinho não pode ficar parado, tem que ficar realmente jogando o tempo inteiro. Para evitar, prever isso daqui. E como fazemos essas medidas, você pega esse paciente, você fica, as medidas que nós fazemos, para mostrar realmente isso daqui é efetivo, você fica a pessoa fazendo o mesmo movimento dinâmico, e você vai fazer detecção do movimento e mesmo tempo detecção EMG. E quando eu vou pegar esses 2 sinais são realmente no mesmo, dá para a gente a mesma informação no mesmo tempo, de uma maneira construtiva. É isso que chamou bem a atenção dos médicos, dos vários médicos aqui na Universidade de Laval. Eu vou pular essa parte, gente, porque eu acho que é 1:15 o que eu estou falando aqui, só para realmente, eu não vou falar dessa parte optogenética, eu deixo para uma outra vez. Eu queria, só para fechar, hoje, como eu comecei a falar, depende da ideia, você fazer um vidro simples, se você quer estudar propriedades, até você vai sair com novas propriedades interessantes, e sair como um dispositivo. Hoje eu estou falando, dá para fazer um dispositivo óptico com alto impacto científico na área de telecomunicações. Na mesma coisa de uma fibra, na mesma coisa que nós estamos falando de um design mesmo complexo, se hoje nós conseguimos, e eu acredito muito nisso, é uma questão realmente do tempo, e do insistir e ter, como chamar, tempo para podermos acompanhar isso, dá para fazer realmente essa nova geração de fibra, como chamamos, altamente não linear. Claro, hoje nós temos um grande projeto como o Centro Neurociência para medir a atividade neuronal usando um eletrodo para ver na membrana na membrana solar. Você ativa com uma luz azul, você abre e você mede a atividade dos íons sódio e potássio. Então, a ideia é fazer uma fibra, por isso que eu estou mostrando essa fibra condutora, a base do W3, de novo, e um polímero que vai dar para você a imagem, e a outra vai dar para você o sinal, a condutividade elétrica, que dizer a condutividade dos íons. É claro, essa nova geração de tecidos hoje que abre um mercado muito interessante.
E não posso deixar de agradecer toda a equipe que vocês estão vendo aqui, essa foto recente aqui, vocês estão vendo, Virgílio, a Maria José, aqui Danilo, um aluno, aliás, que acabou de defender hoje de manhã, por isso quando Nádia me ligou hoje de manhã, eu estava assistindo a apresentação dele, é um aluno de iniciação científica, aluno do professor Danilo Manzani, de São Carlos, que ele veio passar com a gente 4 meses. Um excelente aluno, fez um excelente trabalho sobre os vidros bismuto. E, claro, temos aqui vários brasileiros, tem aqui Wagner, Nathalie, a Sandra, eu acho que não esqueci nenhum outro brasileiro aqui, não esqueci. E eu sou brasileiro. Obrigado, gente, eu fico à disposição para as perguntas. Yunis, muito obrigado aí pela excelente apresentação aí, pela variedade de temas e tal, imagino que vamos ter várias perguntas aí. Eu vou pedir que, como na semana passada nós fizemos, as pessoas que tiverem perguntas devem escrever aí no chat o nome e abrir o microfone para fazer a pergunta. Então, está aberta o momento. Me dá licença, Cid. Eu tenho que sair para assistir o encerramento da reunião do SBPC. Eu queria fazer uma perguntinha ao Yunis. Pode ser? Ok. Yunis, parabéns pelo seu trabalho. Grande trabalho, ótima apresentação. A pergunta é muito simples. Pelo que eu entendi, grande parte da aplicação do que você está fazendo é para aplicações médicas, é isso, lembra? Isso, na realidade, que eu mostrei hoje, só para aplicação médica, só para explicar. Na realidade, grande parte do financiamento que nós temos, a parte de comunicação ótica. Mas como em Laval tem vários centros médicos, tem vários trabalhos nessa parte médica, na parte neurociência e nessa parte neuromuscular. Por isso que eu estou falando. Tudo que parte análise, que eu chamo de proteínas e tudo, isso daqui fazemos como outro estado, que chamamos na Queen University, no estado de Toronto. Entendeu? Só mais uma pergunta. Laval é uma universidade privada ou pública? É uma universidade pública, mas uma universidade pública é paga. Quer dizer, o aluno tem que pagar, em cada sessão, ele paga, como chama? Que vocês chamam, a inscrição. Ele tem que pagar a inscrição. E dependendo do tipo de curso que você faz, é um preço. Eu dou um exemplo bem específico. As pessoas que na faculdade de medicina, por exemplo, ele paga $3.000 a sessão. E a pessoa que faz na física, por exemplo, um aluno da física, uma sessão 3 meses, ele paga $1.100. Não muita coisa em comparação com as universidades americanas. Tá bom. Muito obrigado, grande abraço. Parabéns. Grande abraço. Obrigado. Vou ter que sair, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Acho que o Anderson está com o microfone desligado. Está sem som, Anderson. Anderson, não pode fazer perguntas. Não tem som. Passa para outra pergunta, então, enquanto o Anderson liga o microfone dele. Sim. Willy, alguém mais quer? Willy e Silvia se inscreveram. Mas, Nádia, tira o microfone da Anderson, por favor. Tá, pode deixar. Willy, se quiser abrir o microfone para perguntar. É o Willy Glenn Santos, né? Isso. Olá, tudo bom, gente? O Yunis, parabéns pelo trabalho, viu? É impressionante esse trabalho que você está fazendo. Obrigado. O Yunis, eu percebi no começo da sua apresentação que você estava montando um laboratório novo, né, em relação a reações de polimerização. É isso mesmo? Ou apenas a parte de caracterização de polímeros? Não. Na realidade, é um laboratório que vai ser um laboratório de química para ser materiais híbridos. Quando eu falo híbridos, pode ser, porque temos hoje várias funcionalidades na superfície de fibra ou nos vidros, só usamos materiais, por exemplo, pode ser inorgânico,
pode ser orgânico ou pode ser até polimérico, entendeu? Ou híbridos. Então, dependendo das aplicações, e várias vezes que nos fazemos reverse engineering. Você vê que os caras estão fazendo, você tenta realmente chegar naquela mesma na mesma propriedades. Tá. Mas em termos do polímero, você pretende ter, vamos supor, na síntese de polímeros, ter o controle de tamanho de polímero, esse tipo de assunto ou não? Temos um grupo que faz essa parte do polímeros. Realmente eles fazem, mas principalmente eles fazem polímeros condutores, entendeu? Uhum. Tem um grupo lá na química, ele faz só essa parte. Quando precisamos de um polímero com característica específica, nós fazemos os trabalhos junto com eles, entendeu? Ah, tá ok. Bom, pela ordem, falaria agora a Silvia, mas o Anderson está pedindo para fazer a pergunta porque ele vai sair para a SBPC. Ah, ok. Então, se a Silvia concordar, eu passaria o Anderson na frente e depois passaria para a Silvia. Vamos ver se o microfone funciona. Ok. Tá funcionando agora? Agora sim. Yunis, foi muito bom. Você não falou da coisa mais importante, que é a optogenética. Então, você vai... Seu microfone parou de novo. Anderson, tá mudo. Eu vou então passar a palavra para a Silvia, enquanto você conserta o microfone. Mas eu queria a pergunta, eu queria depois, eu queria responder a pergunta dele. É muito importante essa pergunta dele. Ok. Silvia de Araraquara, Santanelli, por favor. Olá, Yunis, tudo bem? Tudo bom, Silvia? Na verdade, eu tenho só uma curiosidade em relação à fibra que é utilizada no tecido do tecido. Tem uma correlação entre o tipo do material da fibra e o design que é feito da vergadura para recepção e transmissão do sinal? Não. Obrigado por essa pergunta, Silvia. Na realidade, não. Qual a característica de fibra que nós temos que ter? O tamanho, entendeu? Esse não expliquei claramente. Quando fizemos a modularização, nós entramos os parâmetros específicos para emitir a frequência 2.4 GHz. Então, entramos na infração de sílica, entramos qual tipo de material, e a segunda coisa mais importante, a infração 1.45 de sílica, mas que mais importante é o tamanho. Por exemplo, esse tamanho, dependendo do tamanho da fibra, você vai ter como chama? A emissão da frequência do sinal numa frequência bem específica. Nesse tamanho que nós fizemos, eu acho que são de 3 centímetros, você tem essa emissão a 2.4 GHz, não mais que isso. Agora, mais que isso, mais que é importante, a flexibilidade da fibra, entendeu? A flexibilidade é importante para poder ter aquela forma S, porque à medida que quando respira a pessoa, isso é importante, nós fizemos hoje, esse pedido também dos médicos, não só fazemos em cima do peito, nós fizemos um tipo de um scanner, fizemos vários que chamamos antenas, são 6, fizemos 3 na parte de cima, no pulmão, no coração e do lado esquerdo, e fizemos na barriga, então 3, um central do diafragma para medir realmente, ver qual melhor sinal que nós vamos obter. É mais interessante que nós observamos que algumas pessoas que são gordas, bem gordas, eu não vou citar alguns nomes, e aí eles respiram pela barriga, entendeu? O sinal melhor pela barriga. E aí você que realmente percebe que a respiração dele é fraquinha no tórax. Então, para esse tipo das pessoas, fala, não, nesses daqui, melhor quando se dá, colocar para ele melhor essas antenas na barriga e não deixar de colocar no tórax. Entendeu? Então, a posição é importante. E a outra coisa é proteger quando da chuva, etc. Mas isso daqui hoje não temos mais problema nisso. Ok, obrigada. Obrigado, Silvia. Yunis, acho que o Anderson não vai conseguir falar, mas ele escreveu a pergunta
Isso, e eu pode vou falar. transmitir, ele está escutando você. A Tá. pergunta é sobre a fibra não linear. Se Aham. você tem alguma ideia do valor do Q2, comparando com o segundo harmônico de uma fibra convencional. Tá. A resposta é o seguinte: não obtivemos o valor de Q2, por isso que eu falei, não conseguimos medir, pelo fato seguinte, as medidas que nós estamos fazendo pelo PMT, na realidade, tinha que montar nas medidas que nós estávamos fazendo, deixa eu só voltar para... Nas medidas que nós estamos fazendo, o sinal é tão fraco, é questão de acoplamento, nós estamos sofrendo na parte do acoplamento do sinal para ter uma medida específica, comparativa. Isso que nós queríamos fazer, por isso que não publicamos esse trabalho. Não adianta publicar esse trabalho se nós temos esse valor comparativo. Primeiro review, o Anderson vai falar, comparando com sílica, quais esses valores. Só para dizer um valor exato que nós... Estou tentando achar esse valor. Eu não tenho. Não, eu não tenho isso. Da ordem, aqui nós estamos falando da ordem 0,04 picômetro por volt, entendeu? E aí realmente é um valor, eu não posso comparar ainda com o valor da sílica que existe na literatura, entendeu? Por isso que eu falo, esses valores eu não tenho ainda comparativos. Ok. Alguma outra pergunta? Inscrita? Acho que não. Então, eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Yunis, é sobre essas partículas de óxido de tungstênio, WO3. Sabia. Por favor. Você produz essas partículas, elas são cristalinas ou são amorfas? Perfeito. Perfeito. Quais são os tamanhos típicos que você tem nessas partículas? Tá. Quem produz isso daqui é uma aluna que estava com nós em Bordeaux, a Maria Bourdin, é uma aluna que defendeu a tese dela esse ano. Eles que produzem lá, mas se não tem problema, nós podemos produzir aqui, porque nosso processo tudo foi feito lá com o laboratório da Sandra. E são partículas amorfas, não são cristalinas. Uhum. Essa é a primeira particularidade disso daqui. Porque não queria cristalina, porque se cristalina vai espalhar a luz. Entendeu? Aí, isso daqui não impede, se fizermos um tratamento térmico, se talvez, isso eu estou falando ainda, talvez, se não fizermos o tratamento térmico, podemos cristalizar essas fases. Entendeu? Mas se você percebeu, nós estamos falando WO3 menos X. Entendeu? Que nós estamos conseguindo o seu W3 2.7, 2.8, deficiente em oxigênio, para poder estabilizar as fases, não ficar esses efeitos térmicos ou fotocrômicos. Entendeu? Esse que fez bonito esse trabalho, eu posso até mandar os trabalhos que nós mandamos, que interessa bastante a indústrias. Você tem um controle da homogeneidade de tamanhos dessas partículas? Absolutamente, temos esse controle. Temos partículas homogêneas. Aliás, isso é fundamental. Se não estava homogêneo, não podíamos depositar na sorte, porque quando você vai fazer esse processo que estou mostrando aqui, Cid, nesse processo que nós estamos fazendo, o que você faz? Você prepara a sua solução, você verte sua solução aqui, e que vai, imagina como uma esponja que fica a noite inteira absorvendo essas partículas. Entendeu? E aí começamos a fazer isso aqui de uma forma horizontal para permitir realmente uma difusão dessa solução de uma maneira homogênea nas camadas que nós temos aqui, das diferentes camadas aqui do tubo do sílica. Isso é importante. E o tamanho médio das partículas? O tamanho médio, temos partículas da ordem, tem tamanho de 10, de 20, 30, dependendo das aplicações que nós queremos usar. Eu vou aproveitar que você está falando disso, Cid. Eu tenho agora um pesquisador da Espanha, ele é pós-doc, ele especializa só na fabricação na realidade, de partículas cristalinas. E a ideia, eu chamei ele para trabalhar nesses sensores distribuídos.
entendeu? De temperatura e pressão. Nós temos um projeto justamente para responder para o projeto do Ártico. E a ideia, não sei se você conhecia o trabalho lá da França, do Nice, do grupo do Bigot, que eles fazem. Então, eles fazem sensores distribuídos usando uma fibra de sílica dopada com nanopartículas do óxido do cálcio e óxido do magnésio. Então, hoje nós estamos produzindo esses óxidos do cálcio, nós fizemos com óxido de ítrium, nós fizemos com óxido de zircônio, nós estamos fazendo hoje com ítrium, zircônio e cálcio. Então, são os três, hoje, partículas cristalinas, porque essa vez eu quero fazer um espalhamento da luz. Mas um espalhamento controlado para poder medir a temperatura numa faixa de temperatura bem específica. Ok. Alguma pergunta mais? Eu tenho mais uma outra pergunta, Yunis. Por favor. Esse é sobre os calcogenetos. Isso. Com alta concentração de enxofre. Isso. Eles são transparentes na região do visível, né? Isso. Transparente na região do visível, depende de que compreensão de onde você está falando. Em torno do verde, vermelho, por aí. Verde e vermelho até 540, sim. Ok. Então, e esses materiais, pelo que eu entendi da sua apresentação, eles não são muito conhecidos na literatura. Não. Eu conheço muitos trabalhos com calcogenetos, mas eles geralmente são pretos, né? São muito escuros. Exatamente. A maioria dos trabalhos que existem são a base da S2, S3, e a S2, selênio, SA, aquele SA, que é preto, completamente preto. Ou a base telúrio, entendeu? Agora, esses daqui, quando você colocar bastante enxofre, ele fica realmente bastante transparente. E você está programando fazer experiências de óptica não linear com esses vidros? Não tem nem programa nenhum. O professor Cid vai fazer, claro. Pois é. Então, quando terminar aqui essa palestra, eu vou mandar para você umas mensagens para a gente voltar a fazer alguma coisa aí com esses materiais. Por favor. Com prazer, sim. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, então eu proponho agora que todos que ainda estão na sala abram o microfone para nós agradecermos aplaudindo o palestrante. Muito obrigado, Yunis. Obrigado, Cid. Obrigado a vocês. É sempre um prazer. Obrigado a todos os presentes, então, e até a próxima semana. Na próxima semana, o colóquio não será especificamente de física ou de ciência